Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Morning Call matinal, aqui onde você fica informado. Passamos aí pela macroeconomia, pela microeconomia, você entende tudo que está mexendo lá fora, mexendo com o Brasil. Também passamos pela parte de clima e tudo o que mais importa quanto à relação aí das commodities. Você, produtor, é sempre muito bom ficar atento aos nossos vídeos e entender o que está impactando aí o preço do seu grão. E saber também aí como se proteger, né? Então vamos lá, pessoal. Dando início aqui ao nosso panorama, a gente olha aqui as agrícolas do dia de hoje, temos um trigo em uma queda de 1,36%, trigo que dentro das commodities foi o que mais subiu na sexta-feira lá na Bolsa de Chicago, né? E hoje vem fazendo um movimento corretivo, apagando praticamente toda a alta que fez na sexta-feira. Milho, uma alta tímida de 0,08%. Soja vem caindo, soja que está sofrendo, né? A gente já vem alertando nesses vídeos do panorama matinal o que é que está mexendo com a soja e por que ela está sofrendo, né? E hoje mais um dia de queda aí para a soja, caindo 0,23%. Farelo de soja também tímido, né? Sobe, mas sobe 0,04%. E o farelo e o óleo de soja, acompanhando a queda aí dos óleos de soja lá na bolsa de Dalian, caindo 0,58%. Óleo de palma cai no dia de hoje e acaba aí também puxando o próprio óleo de soja. Lembrando que ao final do mês a gente vai ter um feriado muito importante lá na China, que é a Golden Week. Basicamente ali uma semana de feriado para eles, onde historicamente o chinês tende a sair de casa, viajar muito mesmo, e consumir, principalmente consumir bastante alimentos e alimentos que levam em seu preparo o consumo aí de óleos vegetais. Então o mundo inteiro vai estar de olho nessa questão e ver como é que aí o chinês vai se comportar. Lembrando que lá a situação tá como? O câmbio tá bem alto mesmo. Tá na faixa aí de 7,30 yuan para $1, né? Chegou às suas máximas aí do ano em 7,36. O Banco Central Chinês lá, ele vem atuando para segurar esse dólar mais baixo, mas mesmo assim, chinês aí mais pobre em dólares, e tem que ver como é que ele vai se sentir com relação à parte de consumo. Será que ele guarda para frente? Como é que vai ser, né? Enfim, essa dinâmica aí vai ser muito relevante da gente estar acompanhando. Vamos dar uma olhadinha agora na parte climática, pessoal. Lá para os Estados Unidos, segue naquela mesma que a gente vem falando semana passada, né? Perspectiva aí para os próximos 5 dias. Aumentou um pouquinho as áreas de chuva, mas nada muito significativo, né? A gente tem aí na grande maior parte do território estadunidense uma chuva de 5 a 10 milímetros, tá? Lembrando que hoje a gente tem atualização das condições das lavouras, a gente vai ver aí certinho quanto da soja já saiu da área de risco e também vamos ver aí se houve uma degradação na qualidade das lavouras, tanto de milho quanto de soja. Eu particularmente acredito em pelo menos 1% de queda para ambos. Aqui no Brasil, falando ainda do clima nos Estados Unidos, a parte de temperaturas lá volta a ficar elevada no Corn Belt. Isso ainda pode ter assim algum efeito tanto para a cultura do milho quanto para a cultura da soja, mas lembrando, né, pessoal, a gente já vai fechando essa janela climática aí dos Estados Unidos e provavelmente aí nas próximas semanas a gente já não dê mais importância a essa questão lá. Por quê? Porque eles fecham, né? Lá eles plantam tudo junto, diferente aqui do Brasil. Eles não têm segunda safra lá no caso. Para a parte de Brasil, tá complicado. Tá um clima realmente mais quente, até aqui na nossa região, apesar de que é uma loucura a temperatura, né? Um dia tá 8 graus, no mesmo dia, muitas vezes tá batendo 32 graus, né? Enfim, mas a perspectiva é que de fato aqui no Brasil a gente tenha um pouco mais de calor e menos chuvas, né? Rio Grande do Sul é o estado que mais vai chover, lá tá mais tranquilo, mas a gente vê aí que no restante as chuvas são bem esparsas, né? E aqui no Mato Grosso no Mato Grosso é onde vai ter essa chuva, que a gente pode ver aí um volume de 5 a 10 milímetros para os próximos 5 dias, e se a gente estender essa janela, eu não trago de 15 dias porque eu não gosto muito, eu acho que a confiabilidade dos modelos climáticos ela diminui muito quando a gente aumenta a janela, mas, enfim, se a gente abre esse parênteses aí para 15 dias, a perspectiva é uma chuva acumulada de 50 milímetros.
em 15 dias. Então, poucas chuvas mesmo, mas pelo menos são chuvas onde o produtor já botou a semente no solo, né? Então acaba ajudando aí o produtor brasileiro, essa chuva, por mais ralinha que ela seja, né? Acaba sendo boa. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou, então, a parte das commodities lá na Bolsa de Chicago na semana passada. Vamos dando início aqui com a soja. Soja que fez aquele movimento que eu comentei já com vocês, bateu ali nos 14 dólares, veio recuando e a princípio está fazendo um movimento mais negativo, vindo em busca aí da região dos 13 dólares, tá, pessoal? Então a gente pode ver aí caindo mais 36 cents por bushel, que vai dar mais ou menos aí uns 70 dólares por saca. Enfim, temos aí mais uma correção interessante para essa parte dos Estados Unidos. O que pode ajudar a melhorar lá a cotação na Bolsa dos Estados Unidos? Clima ruim aqui no Brasil, possibilitando um atraso do plantio da soja e também aí um alongamento então da nossa janela de exportação, ou seja, a gente exporta mais lá na frente e deixa os Estados Unidos mais tranquilo, mais sossegado para exportar. Isso somado a uma possível volta aí da China, né, comprando lá nos Estados Unidos. Por que é possível? Porque a gente tem que ver essa questão de como é que vai ser os consumos lá na China, né? Se eles vão precisar comprar mais grão para esmagar e fazer óleo aí, né, praticamente, ou se vão comprar óleo de algum lugar, enfim. O ponto é que realmente a demanda ela precisa voltar. A gente sempre comenta que a demanda ela é inelástica, né? Então ela vai crescendo conforme vai crescendo o aumento populacional. Porém, a gente chegou também no mundo aí numa estagnação populacional, né? Muitos lugares, muitos países já estão com a sua curva para baixo, né? Ou seja, não estão tendo mais tanto filhos e a expectativa é que ela vá diminuindo. Mas ainda assim, a gente tem aí 7 bilhões de pessoas para consumir, né? Então é muita coisa. Por isso que diz aí que ela é inerentemente inelástica. Porém, o que afeta, né? O que está afetando o consumo aí nos últimos anos? Basicamente a inflação. Então, muitos países estão com uma inflação muito alta, é um problema no mundo inteiro, né? E isso acaba que diminui o poder de compra desses países e também, consequentemente, acaba impactando na ponta do consumo. Eu vou deixar de consumir? Não, mas eu vou consumir menos, tá? Então isso aí acaba impactando também a parte das commodities, tanto milho quanto soja, trigo, enfim, carnes, que também acaba, a carne por si só acaba impactando nas outras duas novamente, né? Nas outras três, na verdade. Beleza, falar então agora do óleo. Óleo de soja, ele fechou a semana passada em alta, tá? O óleo que tá bonito o desenho gráfico do óleo. Fez um movimentinho de alta, subiu aí 2,58%. E essa semana já começa aí com uma queda, né? No momento, caindo 0,63%. Falando de óleo, vamos dar uma olhada aí no óleo lá, no óleo de palma, né? O óleo de palma fez um movimento mais negativo. Lembrando que eu venho comentando que o óleo de palma ele acaba freando, né, o desenvolvimento do óleo de soja. Por quê? Porque ele é um concorrente, tá? Então hoje a gente vê já um óleo de palma caindo praticamente 1% aí. E o petróleo? O que aconteceu com o petróleo, né? O petróleo fazendo aquele movimento altista, lindo, maravilhoso, indo em busca lá dos 93 dólares. Isso aqui deveria estar puxando a soja, tá, pessoal? O petróleo, a gente diz que ele é a commodity rei, ele tende a dar o tom para as demais. Por quê? Porque você usa ele em tudo e principalmente aí na produção também dos outros grãos, né? Você precisa do diesel, enfim, você precisa consumir esse petróleo, você precisa dele para o frete, para produzir depois, manufaturar, no caso dos grãos, enfim, e precisa para transportar, então ele está presente em praticamente toda a cadeia aí, né, das outras commodities. E a gente deveria sim ver um movimento mais altista com essa puxada aqui do petróleo. Porém, a gente não está vendo isso, né? A gente está vendo movimentos mais negativos nas outras commodities. Falando das outras commodities, vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficou o semanal do milho lá em Chicago, né? O semanal do milho fez aí mais uma barra de queda. Lembrando que aqui cada barra dessa significa 5 dias, 5 pregões, tá, pessoal? Então a gente viu aí mais uma queda de 1,55%. Segue dentro daquele canal.
E pode fazer um movimento, caso perca a mínima da semana passada, vir testar novamente ali na casa dos 4,70 dólares por bushel, tá? O trigo tá no movimento baixista também, assim como o milho, fazendo esse canal de baixa, veio testar a linha de referência mediana aqui do canal, né? E pode ser que, caso venha a perder a mínima da semana passada, pode intensificar as suas quedas. E falando da semana passada, né, o trigo lá na Bolsa de Chicago, ele subiu 1,43%, fez um movimento mais altista, beleza? Vamos voltar aqui agora para as cotações. O que a gente tem para o petróleo no dia de hoje? Uma alta de 0,68% e para o minério de ferro uma leve queda de 0,17%. Lá nos Estados Unidos, bolsas fecharam na semana passada, na sexta-feira, com uma queda bem expressiva, né? A gente viu o S&P caindo 1,22%, a gente viu o Nasdaq caindo 1,56% e Dow Jones caindo 0,83%. E aqui no Brasil, como é que ficou? Aqui no Brasil, a gente teve uma queda de 0,53%. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso Ibov. Nosso Ibov fez, né, um movimento na semana, um movimento de alta, tá? Corrigiu bem, né? Corrigiu em cima da média ali, depois de sentir, de formar o topo, né? E pro diário acaba fazendo um alargamento, né? Então, basicamente aqui, o que a gente pode esperar? Caso o mercado venha perder essa mínima, pode ser que ele venha testar as regiões aqui embaixo, na casa dos 114 mil pontos, tá, pessoal? E o que a gente tem a dizer de Ásia e Pacífico? A Ásia e Pacífico ela fechou sumariamente em queda, tá? A gente tem aqui uma alta de Japão para salvar, porém essa alta de Japão ela é referente à sexta-feira porque lá é feriado no dia de hoje. Então a gente teve Xangai fechando aí com uma alta de 0,26%, Hang Seng, parte de tecnologia lá da China, caindo 1,71%, Coreia do Sul com uma queda de 1,02% e tivemos aí a Austrália com uma queda de 0,67%. Europa toda em queda no dia de hoje, bem vermelha mesmo. Eurostoxx caindo 0,8%. Lembrando que a questão econômica lá na Europa ela não está nada boa, né? Tem aquela questão de que a inflação ela ainda está alta e os indicadores econômicos deles estão ruins. Diferente aí dos Estados Unidos, que tem uma inflação mais alta, mas seus indicadores econômicos eles estão mostrando aí uma economia forte, pungente e para frente, né? Enfim, hoje o destaque de queda na Europa fica para a Bolsa da França, com o CAC 40, que cai 1%, mas Europa cai aí como um todo, né? Cai em média mais de 0,5%. Olhando para a parte de futuros lá nos Estados Unidos, a gente tem um S&P e uma Nasdaq neutra, praticamente no 0 a 0, não dizendo aí um tom para a gente. Mas olhando para as demais bolsas, o que a gente pode esperar aí é realmente uma abertura um pouco mais negativa aqui no Brasil. E a parte de dólar, como é que tá? A gente tem uma queda no dólar, bem fraca também, muito próximo do 0 a 0, caindo 0,09% no momento contra as moedas de países desenvolvidos, tá, pessoal? E contra os países emergentes, nós temos um dólar um pouco mais misto, mas com um pouco mais de força. Então, de fato, o que a gente poderia esperar aqui para a nossa abertura seria um dólar um pouquinho mais forte e uma bolsa abrindo levemente em queda, tá? Como é que está a nossa agenda para o dia de hoje? Vamos dar uma conferida. Hoje cedo a gente teve publicação do IGP-10 aqui no Brasil. Ele veio um pouquinho acima do anterior, né? Veio com 0,2 de alta e tivemos aí na leitura passada um dado de IGP-10 deflacionário, né? Com uma queda de 0,1. Então ele veio, se formos ver em questões percentuais, nesse range, é uma mudança até que significativa. Isso aqui acaba sendo negativo para a Bolsa, tá? A gente tem, para o dia de hoje, uma agenda bem fraca, como de costume, né? Na segunda-feira não tem nada muito interessante. Então vamos ficar atento aí, a parte da tarde, 5 horas da tarde, sai a Condições das Lavouras e quem sabe aí eu trago um shorts para vocês para atualizar essa questão. Beleza? Grande abraço, pessoal. Excelente semana a todos. Se cuidem.